Você pode estar em pecado mortal agora e nem saber. Esses 3 sinais vão te chocar. Essa frase não é clickbait, não é exagero. É a realidade espiritual que a Igreja Católica ensina há 2000 anos e que a maioria dos católicos de hoje nunca ouviu explicada com clareza. Menos porque a cultura do conforto entrou nas paróquias, entrou nos púlpitos e silenciou exatamente o que mais precisava ser dito. Hoje eu vou quebrar esse silêncio, com caridade, com precisão teológica e com o único objetivo que me move nesse vídeo, a salvação da sua alma. Antes de entrar nos 3 sinais, eu preciso estabelecer uma base, porque a confusão sobre o que é pecado mortal é, ela mesma, parte do problema. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1855, define o pecado mortal como aquele que destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Não enfraquece, não arranha, destrói. E o parágrafo 1861 completa: o pecado mortal priva a alma da graça santificante, menos a vida de Deus dentro de nós. Alma sem graça santificante é alma espiritualmente morta viva no corpo, morta diante de Deus. E se a morte física chegar antes da reconciliação, essa morte espiritual se torna eterna. Para que um ato seja pecado mortal, o catecismo exige 3 condições simultâneas: matéria grave, pleno conhecimento e consentimento deliberado. A Igreja não é uma máquina de condenação. Ela conhece as fragilidades humanas, as ignorâncias sinceras, as fraquezas que diminuem a responsabilidade. Mas há situações em que as 3 condições estão presentes, e a pessoa simplesmente não percebe, ou não quer perceber. E é exatamente nessa zona cega que esses 3 sinais vivem. O primeiro sinal é este: você vai à missa regularmente, participa da fila da comunhão, recebe a Eucaristia toda semana menos, mas não se confessa há meses talvez, há anos, e em nenhum momento isso pareceu um problema. Se isso descreve você, eu preciso que você ouça o que São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29. Não são palavras minhas, não são palavras de um padre rigoroso. São palavras do apóstolo que foi arrebatado ao 3º céu, e que conhecia a misericórdia de Cristo como poucos seres humanos conheceram. Qualquer um que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois cada um a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. A própria condenação. Essas são as palavras. E o Código de Direito Canônico, no C. no 916, é igualmente direto. Quem tem consciência de pecado grave, não deve receber a comunhão, sem antes receber a absolvição sacramental. Não é conselho, é norma da Igreja. Por que esse sinal passa despercebido? Porque a comunhão se tornou um gesto social. A fila avança, você avança. Ficar sentado enquanto todos sobem, pareceria estranho, pareceria julgamento, pareceria escândalo. E nessa lógica silenciosa, a pergunta essencial, estou em estado de graça, nunca é feita. A consciência foi substituída pelo costume. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e um dos maiores teólogos morais da história, ensinou que um dos sinais mais graves do pecado habitual é a ausência de dor. Quando o pecado não incomoda mais, quando a ideia de confessar parece desnecessária, quando a consciência parou de apertar, é precisamente aí que a alma está em maior perigo, porque a dor da consciência é o alarme, e quando o alarme é desligado, o incêndio continua sem que ninguém perceba. Não estou falando de escrúpulos. Não estou dizendo que você precisa estar em estado de perfeição para se aproximar do altar. Estou dizendo o que a Igreja sempre disse. Receber a Eucaristia em estado de pecado mortal não é um ato neutro. Ele agrava o estado espiritual da alma, porque acrescenta ao pecado existente a profanação do corpo de Cristo. E receber a Eucaristia regularmente, sem jamais se confessar, não é espiritualidade. É o esvaziamento progressivo do maior sacramento que existe. Se você se reconheceu aqui, o caminho não é o desespero, é a confissão. Essa semana, não precisa ser perfeita, precisa ser honesta. O segundo sinal é mais delicado, mais espalhado e mais sistematicamente ignorado. Ele tem várias faces, e eu vou nomear cada uma delas com clareza, porque o silêncio sobre esse assunto já fez estrago demais. O segundo sinal é este: você vive numa situação que a Igreja chama de irregular, e foi convencido por alguém ou por algum conteúdo de que Deus entende, e que tudo bem. A primeira face é a convivência mório-chório, menos morar e viver como casal, sem o sacramento do matrimônio. Isso inclui casais que moram juntos antes do casamento, uniões nunca formalizadas sacramentalmente, e casais que consideram o casamento civil suficiente do ponto de vista espiritual. A Igreja ensina que a relação sexual é um bem enorme, criado e santificado por Deus,
destinado ao matrimônio sacramental. Fora desse contexto, constitui matéria grave, e se praticada com pleno conhecimento da doutrina menos, e a maioria dos adultos batizados tem, ou teve acesso a esse conhecimento, preenche as 3 condições do pecado mortal. A segunda face é ainda mais presente no Brasil. É a situação de quem se divorciou civilmente e formou uma nova união, sem buscar a declaração de nulidade do primeiro casamento pela Igreja. O Catecismo, no parágrafo 1650, ensina que quem vive nessa situação não pode receber os sacramentos enquanto ela perdurar, porque o primeiro matrimônio sacramental, enquanto não houver declaração de nulidade pelo tribunal eclesiástico, permanece válido perante Deus, não por crueldade, mas porque o casamento sacramental é um vínculo real, não apenas simbólico, e a Igreja não tem poder de dissolvê-lo arbitrariamente. A terceira face é a mais silenciada de todas: o uso de contracepção artificial em casamentos sacramentais. A encíclica Humanae Vitae, de Paulo VI, publicada em 1968 e reafirmada por todos os papas subsequentes, ensina que cada ato conjugal deve permanecer aberto à vida. O fechamento deliberado dessa abertura por meios artificiais constitui matéria grave. Pesquisas mostram que a maioria dos casais católicos que recebem a comunhão regularmente usa alguma forma de contracepção artificial. Isso não significa que todos estão em pecado mortal. Menos a questão do pleno conhecimento é real, e muitos nunca foram adequadamente catequizados. Mas significa que um número enorme de católicos nunca teve acesso ao ensinamento completo da Igreja sobre esse tema, e que quando finalmente o encontram, a reação imediata é frequentemente a rejeição sem estudo, sem oração, sem abertura. E essa rejeição deliberada de um ensinamento magisterial, feita com pleno conhecimento, é ela mesma uma forma grave de pecado. São João Paulo II, que não era um papa reacionário, mas um filósofo e fenomenólogo de formação rigorosa, dedicou anos ao desenvolvimento da teologia do corpo, uma reflexão profunda e bela sobre a sexualidade humana como linguagem de Deus no mundo. Ele mostrou que a doutrina da Igreja não é uma lista de proibições, mas uma visão de quem o ser humano é menos corpo e alma, e de como a sexualidade conjugal fecunda é uma imagem da própria vida trinitária de Deus. Rejeitar isso sem conhecer é rejeitar uma visão de si mesmo. Para quem se reconheceu nesse segundo sinal, o caminho existe. A Igreja tem o processo de nulidade matrimonial. A Igreja tem o acompanhamento pastoral para casais em situação irregular. A Igreja tem o perdão sacramental para quem se arrepende sinceramente e busca a regularização. O caminho não é fácil, mas existe. E vale cada passo. Chegamos ao terceiro sinal, e esse é o mais perturbador de todos, porque atinge especialmente pessoas que se consideram fervorosas. Pessoas que vão à missa, rezam o rosário, seguem perfis católicos, e ainda assim carregam dentro de si algo que contamina toda a sua vida espiritual, sem que percebam. O terceiro sinal é este: você nutre ódio, rancor ou desejo de mal contra outra pessoa menos, e se recusa a perdoar. E esse ódio se disfarça tão bem de justiça, de lucidez, de autopreservação legítima, que você não o reconhece pelo nome que ele tem. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensinou que o ódio formal, querer o mal para outra pessoa, desejar seu sofrimento, sentir satisfação com seu fracasso, é contrário à caridade. Quando a matéria é grave e as condições são preenchidas, constitui pecado mortal. E.O.A.D.S. O ressentimento contra Deus por uma perda, uma doença, uma injustiça sofrida menos. É, segundo Tomás, o pecado mais grave possível, porque é dirigido diretamente contra o sumo bem. Como você reconhece o ódio que se disfarça? Você sente satisfação quando a pessoa que te magoou fracassa? Você torce para que ela seja punida pelo seu próprio desejo de vingança, não pela justiça de Deus? Quando alguém menciona o nome dessa pessoa numa conversa, o que acontece dentro de você? Você reza por ela genuinamente, menos com o desejo real de que ela seja salva, que ela encontre Deus, que ela seja feliz? Se a resposta for não, vale perguntar: o que você está guardando? Santa Faustina Kowalska registrou em seu diário uma frase de Nosso Senhor, que considera uma das mais aterradoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras de toda a tradição mística católica. Não posso punir ninguém com sofrimento tão grande quanto o sofrimento de quem não perdoa. Não é punição externa, é a consequência interna e inevitável de carregar o ódio como hóspede permanente da alma. A alma que não perdoa se torna sua própria prisão. E aqui está a dimensão que a maioria dos católicos nunca ouviu explicada com essa clareza. O Pai Nosso menos a oração que o próprio Cristo nos ensinou menos, contém uma condição explícita: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Santo Agostinho, no século IV,
comentou esse versículo com uma observação que deveria ser pregada em cada púlpito do mundo. Quem reza o Pai Nosso sem perdoar está pedindo a Deus que não o perdoe. Porque é exatamente isso que as palavras dizem. A medida do perdão que você pede é a medida do perdão que você concede. Mas eu preciso fazer uma distinção que é absolutamente necessária. Porque sem ela, esse ensinamento pode ser mal usado. Perdoar não é tolerar. Não é fingir que o mal não aconteceu. Não é se expor novamente à pessoa que te prejudicou. Não é sentir que está tudo bem quando a dor ainda é real. O perdão cristão é uma decisão da vontade, não um sentimento. É a escolha de não desejar o mal ao outro, de não nutrir o ódio como companheiro de vida, de entregar a situação e a pessoa ao julgamento misericordioso de Deus. Você pode se afastar de alguém perigoso e ainda perdoá-lo. Você pode buscar justiça e ainda perdoá-lo. Você pode chorar o que foi feito com você e ainda perdoá-lo. O perdão não apaga a dor. Ele liberta a alma da prisão, enquanto Deus cura a dor. São João Paulo II, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato e visitou seu agressor na prisão para perdoá-lo pessoalmente. Olho no olho, disse algo que ficou gravado na história. O perdão não é fraqueza. É a coragem de amar quando o ódio seria mais fácil. Eu quero agora unir esses 3 sinais numa reflexão que vai além de cada um deles. O que eles têm em comum não é apenas a gravidade moral. É a estrutura que os sustenta menos, e que é, ela própria, um dos frutos mais amargos do pecado mortal prolongado. Os teólogos chamam essa estrutura de hábito vicioso, o processo pelo qual a repetição do pecado embota progressivamente a capacidade da consciência de perceber o pecado como pecado. Começa com o ato. A consciência incomoda. Se o incômodo é ignorado, o próximo ato já incomoda menos, e assim por diante, até que o alarme da consciência é desligado pelo próprio peso acumulado dos atos. A alma se acostuma com a escuridão, e quando a alma se acostuma com a escuridão, ela começa a chamar a escuridão de normal. São Paulo descreveu esse processo na Carta aos Romanos, com uma expressão que por séculos fez os padres da igreja tremerem. Deus, como consequência das escolhas humanas persistentes, os entregou a uma mente reprovada. Não é abandono arbitrário, é o respeito radical de Deus pela liberdade humana levado até o seu limite. Quando a alma escolhe, de forma consistente e deliberada, viver sem Deus, a própria capacidade de perceber Deus começa a se atrofiar. E esse é o perigo real do pecado mortal não confessado. Não apenas a culpa do ato, mas a erosão lenta da sensibilidade espiritual. É por isso que o exame de consciência diário, prática central, que Santo Inácio de Loyola recomendava 2 vezes por dia nos exercícios espirituais, é tão importante, não como tortura espiritual, não como catálogo de culpas, mas como manutenção da consciência, como o afiar regular de uma ferramenta que, se não for afiada, perde o fio. Uma consciência bem formada e regularmente examinada é a primeira linha de defesa da alma. Chegamos ao final. E eu quero falar diretamente para quem chegou até aqui sentindo algo que não sabe bem nomear. Um peso, uma inquietação. A sensação de que algo que eu disse tocou em algo que você preferia não tocar. Se for isso, e espero que seja menos essa sensação, não é inimiga. Essa sensação é a graça de Deus batendo na porta. E a resposta que ele espera não é medo, não é vergonha, não é desespero. É uma única palavra. Sim, sim, eu preciso me confessar. Sim. Eu vou buscar a regularização da minha situação. Sim, eu vou escolher perdoar, mesmo que não sinta ainda. A confissão sacramental é o único meio ordinário que a Igreja conhece para a remissão dos pecados mortais após o batismo. Não a oração privada, não a boa intenção, não a promessa de melhorar. O sacramento, o momento em que você senta diante do Padre Quaid, em persona Christi, na pessoa de Cristo, e diz o que fez, e ouve as palavras mais bonitas da existência humana. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, a graça santificante é restaurada. A alma morta volta a viver. Não pelo poder do Padre, pelo poder de Cristo, que na noite da ressurreição soprou sobre os apóstolos e disse: Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. São João Maria Vianney. Menos o cura, Doris, que passava até 18 horas por dia no confessionário ouvindo os piores pecados da humanidade. Disse algo que eu quero que você leve para casa hoje. Se não houvesse confissão, eu não saberia o que fazer com o peso dos pecados dos homens. Com a confissão, tudo é possível. Um homem que conhecia a miséria humana como poucos, e que ainda assim acreditava, sem hesitação, que tudo era possível. São Luís Maria Grignion de Montfort descreveu a alma em pecado mortal como uma casa com as janelas fechadas no meio do dia. Lá fora, o sol brilha com toda a força. A luz existe, está disponível, está batendo na janela, mas dentro é escuro. Não porque o sol se afastou,
porque a janela está fechada. A confissão é o ato de abrir a janela. Só isso. Abrir a janela, essa semana. Não, amanhã. Essa semana. Procura um padre, marca uma confissão, diz o que você está carregando, e deixa que Cristo faça o que só Ele pode fazer. Reza comigo antes de fechar esse vídeo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende misericórdia de mim, pecador. Iluminai-me a consciência para que eu veja o que precisa ser visto. Dai-me a contrição verdadeira, a coragem de me confessar, e a vontade real de mudar. Pela intercessão de Nossa Senhora, restaurai em mim a graça que eu possa ter perdido. Amém. Se esse vídeo tocou em você, compartilha com alguém que você conhece e que pode estar carregando o mesmo peso, sem saber que existe um caminho. Não pelo canal, pela alma dessa pessoa.